Está começando o Fala aí BNI, o podcast que transforma vidas e negócios através das conexões. Eu sou Mariana Rocha e estarei recebendo aqui pessoas incríveis que suas histórias já estão sendo transformadas. E o meu convidado de hoje é o Dr. Madson Delgado, que está aqui com a gente. Bem-vindo, Madson. Madson é advogado empresarial, professor e diretor executivo do BNI nos estados de Alagoas e Sergipe. Com mais de 14 anos de experiência no direito empresarial, atua hoje com compliance jurídico estratégico, ajudando empresas a prevenir problemas antes que eles se tornem processos. É empreendedor desde os 14 anos, quando trabalhava com tecnologia, conectando empresas à internet. Fora do trabalho, valoriza a família, viagens, leitura e desenvolvimento pessoal. Que felicidade recebê-lo aqui. Opa, brigadão, Mari, pela apresentação aí. É um prazer, uma felicidade estar aqui com vocês, né, e compartilhar um pouco dessa história aí que em breves linhas a gente conseguiu, né, compilar. Temos muita coisa para destrinchar aqui. Mas desde os 14 anos trabalhando com tecnologia, um empreendedor nato desde cedo. Parece-me que a chama do empreendedorismo acendeu bem cedo em mim, né? E por incrível que pareça, o computador foi que me fez realmente acender esse interesse de realmente saber como as coisas funcionam, né? Mais uma vez, ali foi onde eu realmente vi que eu precisava ir um pouco mais a fundo, né, nas coisas. Ganhei um computador, ó que ideia. Foi assim que surgiu tudo, ganhou um computador. Ganhei um computador, a época que computador era aquela máquina quase que intocável, né? E aí, insatisfeito de mexer nos softwares do computador, idos de Windows 98, ó. Olha. Bem quadrado. Minha gente, pode não revelar a idade. Bicho, Windows 98, ali, mexendo no software e tal, eu me vi insatisfeito. Eu queria entender como é que aquilo ali funcionava por dentro. E o que foi que eu fiz? Quebrei o computador. Nossa! Quebrei o meu primeiro computador, que à época minha mãe tinha me presenteado, né? E justamente para estudo, né, e tal, naquela época. E certa noite minha mãe chegou e disse: você quebrou seu computador, que a gente com muito esforço conseguiu comprar. Nossa. Foi, mãe. Pois agora você mesmo vai consertar. E me fez fazer um curso ali, naquela época de TI, de tecnologia, né? A época era muito sucinto ainda, né? Windows, Office, aqueles programas mais sintéticos. Mas eu não estava satisfeito com aquilo. E aí enveredei dali para frente em cursos de informática, manutenção de computadores, enfim, e me encontrei, né, àquela época com tecnologia. Foi onde surgiu aí 14 anos, gente, né, mas já só. Tendo essa mãe bagagem. É bicho sábio, viu? Mãe é mãe, como diz a história, mãe é mãe, né? Eu acho que ela já pegou ali alguma coisa, disse, agora bote a sua roupa de sapo e dê seus pulos, bote, né? sua mola, que eu como quero diz a agora história. Que você faça esse computador funcionar. Pois é. Que coisa boa. Então, você já teve essa experiência com o empreendedorismo desde cedo, mas esse trabalho com a tecnologia é muito interno. Exato. Né? Concorda? Exato. Qual foi o momento que você começou a olhar isso como um caminho mais externo, onde você lida com mais pessoas? Pois é. Como foi essa transição? Quanto tempo você permaneceu na tecnologia? Eu brinco em dizer que o direito e o network estão no meu sangue há bastante tempo, né? Network, rede, né? E aí, a época, né, que eu já tinha aprendido a consertar o computador quebrado, que eu já sabia como funcionavam as coisas, eu me vi na necessidade de conectar empresas, né? Eu fui TI de algumas empresas aqui de Maceió e, à época, nós tínhamos ali internet de 1 mega. Era a internet mais potente da época, né? 1 megabyte. A nata da nata. A nata, que só quem tinha eram empresas, né? Então, nós precisávamos, naquela época, conectar a filial com a matriz. E eu me vi, poxa, se eu consigo entender como o computador funciona, eu tenho que fazer a empresa se comunicar com os polos dela, né?
E eu precisei fazer mais um outro curso, um pouco mais avançado, para redes, network. Ou seja, conectar a empresa às suas filiais e ela a outras empresas fornecedoras. Foi aí que surgiu o meu interesse realmente de expandir, né, e externalizar, vamos dizer assim, o meu conhecimento em informática, né? E foi seu maior aprendizado, né? Nesse caminho, assim. aquela época, nós não tínhamos muitos recursos, né? Hoje a gente Até está... o acesso à informação era outra né? coisa, né? Outro nível, mas aquela época era o mais avançado que se existia, né? Era quase que impossível uma empresa se comunicar com outra que estivesse em Arapiraca, por exemplo, né? Então, o que nós fizemos foi pioneiro no estado, né? É tanto que eu fui reconhecido pela prefeitura, depois fui convidado pela prefeitura a ser TI também de alguns órgãos, né? E foi aí que surgiu o segundo desejo, né? Você me perguntou como foi que surgiu, Isso. como foi que externalizou, agora como foi que avançou, né? Avançou. Eu me vi dentro da informática ainda limitado, né? Eu era um expert, né? Ainda, né? Ninguém perde conhecimento, é a única coisa que não nos tiram. Mas, à época, eu era um expert em redes, né? Em tecnologia, em redes. Só que eu me via ainda limitado. Eu não me via ainda na sociedade entregando o que eu realmente queria entregar. Sabia que tinha algo mais Faltando. ali a oferecer, mas tinha uma pecinha que faltava. Exatamente. Foi quando, certo dia, o meu pai me fez um brocardo, né? Eu estava em Natal à época, já viajava bastante, né, e tal. E aí meu pai perguntou, Madison, vem cá, você quer fazer que curso superior? Não me vinha outra palavra, né? Tecnologia, né? Ciência da computação, ciência da informação, enfim. Até um engenheiro ali, né? Os números faziam parte, né? E aí ele me perguntou, você é bom em quê? Eu digo, pai, sou bom em praticamente tudo. Eu sou mediano, não sou bom em nisso e ruim naquilo. Não, sou bom em médio, sou um aluno que não tiro notas baixas e tal. Tá, então vamos lá, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Entram num evento assim bem grande, um político, um juiz, um promotor, um arquiteto, um engenheiro, um técnico em informática e tal. Quem você acha que vai receber assim mais atenção? Digo, pai, por óbvio, o político, o promotor, o juiz, enfim. Certo, exato. Você na informática, você se completa? Digo, acho que falta alguma coisa. Aí foi quando ele me disse, procure então nessas pessoas que você citou, se a resposta do que você está procurando está nelas. E aí foi quando eu, sem nem entrar na faculdade, conheci um juiz, conheci um promotor e conheci um advogado. Olha. Né? E me vi ali. Eu disse, bom, minha missão aqui na Terra não é conectar empresas somente. Minha missão na Terra é resolver problemas sociais, né? E aí foi quando o direito me encantou desde a filosofia do primeiro período até o 10º período, quando a gente... Mas você chegou a fazer uma transição, você encerrou a parte da tecnologia, iniciou no direito, ou você por um tempo ficou lá e cá, até dizer, não, agora não dá mais, eu vou ficar somente com direito? A vida ela é bem interessante, né? Observe como são as coisas. Eu trabalhava com TI, eu não pude me desligar do TI, porque era o que, obviamente, ainda sustentava, né, os meus quereres à época. Eu precisei sair do TI, porque eu precisava ter um tempo ali para também me dedicar ao direito, né? E aí foi quando eu me vinculei, e aí vem novamente o network bater a porta. Eu me vinculei a um conhecido nosso que trabalha no mercado da produção. Só que não foi para trabalhar na loja física em si. A minha função ali era mais administrativa financeira, né? Foi onde eu costumo dizer que eu tive uma faculdade social, né? Eu já mexia com o computador e isso me, obviamente, colocou em outros locais, né? Aos quais, naturalmente, eu não iria. Mas ali foi onde eu aprendi a relacionar-se com as pessoas, a entender quem é mais, quem é menos, a portar da forma de quem é mais, quem é menos, a ser compreensivo, a ser paciente, né? A saber mexer com dinheiro. Eu, com 17, 18 anos, contava todo dia 40, 50 mil reais para liberar caminhões para compra, né? Então,
Ali foi quando eu realmente aprendi na prática algumas coisas que nem em faculdades a gente aprende, né? E é muita coisa, né? Que a gente acaba na faculdade sendo muito técnico, ensinado a ser muito técnico. E aí a vivência é que coloca a gente naquela realidade do dia a dia. A acordar cedo, a dormir as tarde. Responsabilidades, né? Exato. Então, eu costumo dizer que essa época da minha vida me consumiu demais, mas também me ensinou absurdo, né? Eu entrei na faculdade de Direito, para você ter ideia, e não estagiei em nenhum escritório de advocacia. O meu estágio foi estudar para a prova da OAB e passar na primeira fase, ainda no 8º período, onde os meus colegas já estavam em outros escritórios de nome aqui de Maceió, já tinham anos dentro lá do estágio, né? Já tinha uma prática muito mais aguçada que a minha, e minha prática era a rua, né? A vivência ali da conversa. E isso foi o que me formou realmente essa retórica do Madison hoje. Eu costumo dizer que essa faculdade da rua foi o que me formou e que me trouxe realmente o network ainda mais para dentro da veia, né? Isso é o seu desejo era de realmente advogar. Advogar. Você queria advogar. Mas eu tinha ainda um quê ali dentro, eu quero ser o juiz, quem manda, né, na solução. E aí as coisas foram se passando, né? Eu passei ali no 8º período, né? Trabalhei para que na segunda fase da OAB também fosse exitosa, né? Também passei antes de terminar a faculdade, colei grau antes, enfim. Eu era um aluno fora da curva, né? Sem nem ter passado para o escritório, passei antes e, com a graça de Deus, terminando a faculdade, já me encaminhei para um escritório como advogado. Nem como estagiário eu já entrei, né? E aí foi quando eu comecei a observar que a solução não está na mão de um juiz, né? O problema, e isso foi o que me trouxe 14 anos depois com essa visão, o problema não surge quando a coisa vai para a justiça. O problema surge aqui, enquanto a gente está falando. E aí veio o compliance. Exatamente, né? Eu entendi ali que não é o juiz que resolve o problema. Nós, advogados, que tratamos o problema na causa e evite ele transformar-se em um processo, né? Foi quando eu entendi, aproximadamente 12 anos de advocacia, que enxugar gelo não era realmente minha praia, né? Eu estava enxugando gelo. Ali. Absurdo. Era faca no dente, Imagina, ainda atuo aí por 4 anos. Né? E faca no dente. Até que você chega num momento bom, né? Que você é respeitado, doutor Madison, do empresarial. Até um exemplo, né, interessante. Eu fui fazer uma audiência em Arapiraca, empresarial, e antes ali, né, do pregão, chegou um outro advogado e disse: o senhor é doutor Madison? Eu digo: sou eu. Que é professor de direito empresarial? Eu digo: sim, sou eu. Algum problema? Já fiquei, né? Ela disse: não, é que eu sou advogada do processo que o senhor vai ser parte também, e eu queria fechar um acordo. Eu disse: mas por quê? Doutor, eu não quero entrar nessa sala de audiência com o senhor. Eu digo: poxa, quem sou eu na missa do pão, né? Na fila do pão ali para causar temor em outras pessoas. E essa não era a minha intenção, por óbvio, né? Mas a gente vai internalizando determinadas situações. E, graças a Deus, eu sempre me pautei por uma linha, né, sempre reta e tênue, onde ganhei, obviamente, algum know-how, um prestígio dentro aqui de Alagoas, né? Só que essa, eu repito, não é minha praia. Contencioso não é minha praia, porque isso não resolve. Às vezes piora o problema, né? E aí foi quando eu disse, 12 anos depois, enxugando gelo, ganhando e perdendo demandas, né? Eu observo que a causa está lá no começo, lá atrás do balcão, lá na cabeça do sócio, lá no caixa, no financeiro, e não lá dentro da sala da audiência, né? E aí eu disse, não, tem que mudar um pouquinho essa curva aqui do navio, porque a gente não vai enxugar gelo daqui para frente, né? Eu venho observando, como a ex-advogada, exato. Eu venho observando uma crescente nesse olhar que antes era só o contencioso, dessa prevenção, né? Desse cuidado em evitar que isso chegue ao limite em processos que levam anos e desgastam
ambas as partes, é aquela loucura. Exato. E o lecionar? Confesso que direito empresarial era a minha matéria preferida. Oh, que E o interessante. meu professor... E é o contrário, geralmente, né? O meu professor, ele era conhecido por ser osso duro de roer. Ó. Mas eu gostava demais de direito empresarial, olha. Exato. Isso eu devo a um colega advogado também e professor, diga-se de passagem, o professor José Marques, que vai nos escutar aí, né? Certo dia, José Marques me liga, diz, Madison, surgiu uma oportunidade de lecionar, 2 anos de advocacia, de lecionar numa faculdade em Arapiraca, né? Eu, como nunca deixei de estudar, eu saí da faculdade, emendei uma pós, emendei outra pós, ou seja, já saí em relação à mediana, né? Um pouco mais avançado. E aí foi quando ele disse, Madison, oportunidade em Arapiraca, topa? Eu digo, rapaz, é por você? Ele, é por mim. Eu tenho um apreço, né, fora de série desse meu colega, amigo, colega de profissão, mas amigo pessoal. E eu disse, vamos embora. Qual matéria? Chega lá, a gente vê. Eita, eu digo, surpresa! você calma aí que eu tenho problema de coração, né? Você me prepara. Não, vai ser na sua área, né? Civil ali, processo civil, né? Que você gosta? Eu digo, exatamente. Vamos lá. E aí, foi quando eu iniciei a lecionar lá no Cesama, né? Cesama era uma faculdade lá em Arapiraca, que só cursava, entregava direito, né? Só tinha a cadeira de direito lá dentro da faculdade. E ele parece-me que foi para constitucional e eu para direito civil. E eu fiquei ali em processo e sucessões. Faz parte, obviamente, do meu conhecimento, mas ainda não era, né, o que eu estimava entregar. Foi quando abriu a cadeira de direito empresarial. Aí eu, como dentro do direito civil, me foi ofertada a cadeira, né? E eu disse, mas com certeza, é a minha praia, né? É minha área. E aí eu comecei a lecionar em empresarial e processo civil. Minhas sucessões foi repassada para um outro colega professor. E ali eu me encantei, né? Aí se encontrou... Ensinar é 3 vezes melhor do que aprender. Porque você, ensinando, você aprende duplamente, né? Você aprende porque você tem que realmente revisitar os livros. E você aprende porque, na hora, os alunos fazem perguntas que não estavam no script do livro, né? E eu me vi em várias. Revisitou muitos sinucas. Momentos, né? Por mais que eu tivesse, né, uma boa comunicação, mas em aluno de direito, lecionando direito, você não pode ir pela tangente, né? É verdade. Você tem que ir... Ô, povo bom de argumento, viu? Não, e tem advogado que nem se formou já é advogado, né? É doutor desde cedo. Eu acho até engraçado que, vez por outra, eu encontro colegas agora advogados que foram meus alunos, né? E já estão, assim, voando, né? Isso é muito gratificante. Foi quando a gente continuou. Eu passei, acho que 2 a 3 anos, né? Ali como graduação, professor em Direito Empresarial. Alunos não gostavam de empresarial, chegavam na minha cadeira, passavam a gostar, né? Interessante, tenho até, como eu disse, alunos que estão no direito empresarial, né? Por causa dessa situação. E enveredei na pós-graduação também, dando aula depois na Estácio lá de Arapiraca, como a cadeira de empresarial, né? Olha como a vida vai passando e é como se fosse uma roda, né? Que vai uma engrenagem de um relógio. Que vai passando e vai se encaixando e uma oportunidade vai trazendo outra e o propósito vai achando a gente, né? Pois. E no meio dessa engrenagem que gira, que se encaixa, de repente você se descobre lecionando e de tudo que você passou e essa bagagem que você adquiriu ao longo dos anos, como foi que veio o BNI? Primeiro, vamos saber, quando foi que você ouviu falar de BNI? Um hiato bem grande aí. Dessa época da faculdade para BNI, tem um hiato. E esse hiato foi pura experiência, né? Continuei a lecionar, continuei a advogar. Por ironia e coincidência, né? Eu passei um momento da vida onde eu me aproximei muito de Deus, né? E num dos cultos, por coincidência, né? O pastor pregou e disse: Deus vai lhe levar para locais que você nunca foi.
Recebi aquilo, né? Recebi. E foi para mim a mensagem, né? E tudo bem. A minha atual esposa é médica, ela está fazendo residência de neurocirurgia no Hospital de Amor, lá em Barretos, né? Em Barretos. E aí eu precisei ir para lá com ela para acompanhar, né? Para nós tentarmos ver ali uma residência e tal, para ela, minha filha, né? Ficarmos também lá. E certo tempo, né? Certa semana, depois que nós estávamos bem instalados, tal, tudo ok, eu olhei e disse, rapaz, eu vou ficar aqui em Barretos, Ribeirão Preto de um lado, Rio Preto do outro, né? No meio de dois polos ali, olhando para cima para o tempo. Não. Eu já estava ali encaminhado para o mestrado em Coimbra, né? E aí foi quando eu disse, eu vou abrir um braço do escritório aqui em Barretos. E eu fui questionando, Madison, Barretos só tem festa do peão, né? Só tem aquilo, é o agro. Certo, mas o empresarial também funciona dentro do imobiliário, existe, né? Existe vida além da boiadagem lá de tudo, né? Das festas. Da festa do boiadeiro, né? Boiadeiro. Exato. Então, eu enveredei em abrir um braço escritório. Quando, ó que ironia, tá? Procurando locais para instalar o escritório, eu encontro Dona Cleude Cunha. Dona Cleude é a pessoa do network em vida, tá? Ela só é network notável, ela só é mais referências, mais convidados. Minha madrinha até hoje aí de afiliação. E Dona Cleude em Barretos, sem nem me conhecer, sem saber de onde eu vim, para onde eu vou, né? Vamos dizer a história. Me abraçou realmente de uma forma que eu me senti como uma mãe, né? Acolhido ao extremo, né? E ela levou-me ali para o local onde ela tem um empreendimento, apresentou, fez de tudo um pouco para que a gente ficasse lá. E uma semana depois, me fez um convite. Ele disse, Madison, semana que vem, 6h30 da manhã, você quer participar de uma reunião de empresários? Aí eu já olhei, diferente, peraí. 6h30 da manhã. Já tá estranho esse negócio. Um convite, uma hora dessa. Já tava tudo indo bem, né? Tava tudo indo bem, me recebendo muito bem lá e tal. 6h30 da manhã, eu topo, tranquilo, né? Se é empresário, sou do mundo empresarial, estou ali para empreender também, vamos embora. E ela me manda ali o convite no WhatsApp do BNI, né? Esteja com roupa culta, né? Ou seja, um dress code muito bem formado, seja pontual, após as 6h30 não entrará mais ninguém, então já vi que o negócio era meio sério, né? Nossa formação só pode ser via convite. Aí eu digo, pronto. Ali eu já comecei a identificar uma coisa diferente. Dona Cleude me chamou para um culto. Eu já comecei a identificar, não, Dona Cleude me chamou para um culto, né? Ela é da religião do espiritismo, né? E eu, obviamente, não tenho qualquer versão, pelo contrário, né? Pelo contrário. E aí eu disse, bom, será que Dona Cleude me chamou para um culto? Mas ela disse que era de empresário. Não entendi bem, né? Não entendi onde é que tá encaixando esse negócio. Pois é, pontual, roupa e tal. Nem para soltar uma picha, Dona Cleude. Né? Cleude. Aí, tá bom, tudo bem. Vamos lá, 6h30 da manhã. Chamei a advogada que a gente tinha contratado lá para o escritório. Vamos lá comigo. Porque se for cilada, tu me ajuda a fugir. Já tenho aqui, né, uma fuga. E aí fomos lá. Foi quando, ó que hilário, viu, Mari? Foi quando, no meio da reunião, obrigado por negócio fechado dessa semana, 15 mil. Obrigado, 50 mil. Obrigado, 30 mil. Aí eu olhei para a advogada de lado. Rapaz, encontraram uma máquina de dinheiro aqui, viu? Lá a gente tem, só falta o papel. Mas aqui parece que tá a rodo. E obrigado. Eu digo, rapaz, que negócio da beleza é esse? E o pessoal falando uma semana atrás, de uma semana pra cá. Dona Cleude me chamou pro lugar certo mesmo, né? E ao final o pessoal, né, me abordou ali e tal. Você tem interesse de participar aqui conosco e tal? Eu digo, tenho, com certeza. Então você vai ser direcionado ali para outra sala para alguns avisos finais, né? E você entender como faz para entrar aqui dentro do BNI. E aí eu fui para o aviso final, não contei história, onde é que assina, né? Onde é que assina para entrar? Opa, não é só assim.
Nós precisamos ver se a sua empresa realmente, né, é competente para estar aqui junto conosco, se sua empresa tem know-how, tem presença, né? Se faz sentido sua empresa vir para cá e vice-versa. Aí eu disse, opa, então o negócio aqui é meio, né, bem mais, né, sério, bem mais burocrático aqui para entrar. Não é só querer entrar, né? E aí eu participei de um processo ali de seleção e não fui aprovado. Ó, que ironia do destino, né? Não fui aprovado. E não fui aprovado por quê? Porque minha cadeira estava ocupada lá dentro da equipe. Mas eu não me contive. Voltei para Dona Cleude. Eu tô aqui corroendo por dentro, eu quero entrar no BNI. Matson, fique tranquilo, eu vou lhe colocar numa equipe, né? O critério da não concorrência dentro do BNI ele é muito forte, né? Ele evita que mais de uma empresa esteja dentro de determinada equipe, né? E isso é o legal, né? Do capítulo ali da equipe. E ela me apresentou a outra equipe chamada BNI Orange, que fica ao lado ali de Barretos, na cidade de Bebedouro. É o BNI Orange em Bebedouro. Bebedouro é uma cidade hoje potência, parece-me até mundial, no mercado de laranja, né? Laranja, a fruta e suco de laranja mesmo. Eu costumo dizer que em Bebedouro não tem suco de laranja ruim. Tem como, né? Não tem. É um negócio fora de série. Ali eles aprenderam a fazer realmente a coisa funcionar, né? E em Bebedouro eu consegui entrar. Pessoal igualmente, muito acolhedor, né? Quanto tempo ficou lá como membro? Ali eu passei em Bebedouro uns 6 a 8 meses de Bebedouro, de equipe BNI, né? Em Bebedouro. E quando foi que veio o start de dizer eu quero ir mais? Porque você já tinha construído muito, você já estava engajando naquele membro. Provavelmente, a essa altura, já bem alocado no espaço da nova moradia, né? Exato. E aí, quando foi que veio aquele bichinho que picou lá e disse, vai ficar quietinho, não. Vamos cutucar isso aí. Vamos cutucar. Ó, é interessante, viu? Realmente, quando a gente tem isso interno, tem isso em si, não tem como fugir, né? Eu estava ali, indo às reuniões com a advogada, à época, contratada lá do escritório, e alguma coisa me pedia para expandir. Eu sempre fui expansivo, né? O meu perfil, eu acabei de fazer um curso pelo BNI, inclusive, do Enneagrama, né? Meu perfil é número 8. Então, o perfil 8 ele é um perfil que costuma ser de liderança e tal. E aí foi quando eu disse, rapaz, por que isso não tem em Maceió? Eu nunca vi isso em Maceió. Será que tem em Maceió, né? Um negócio tão bacana, reúne empresários, né? Estimula a realização de negócios via network, não é aquele peso de Mário, eu quero te vender, Mário, eu quero te comprar. Não é isso a proposta, né? É um negócio, um ambiente bacana, acolhedor, onde a gente costuma trocar, né? Experiências, dores, né? Enfim. Isso tem que ter em Maceió. Por que não tem em Maceió? Quando, mais uma vez, né? O nosso pai simplesmente coloca uma pessoa ali no meio. A diretora executiva da regional, que nós tínhamos a advogada vinculada na equipe. E aí ela foi lá na reunião e fez uma senhora reunião, uma reunião com festa, né? Aquele diretor executivo vai vir hoje. E quem é o diretor? Porque a gente só vê a figura ali, presidente, vice e tal. E chega lá a diretora. Quando, terminando a reunião, todo mundo, né, vai ao encontro dela. E o pessoal, por eu ser de Maceió, diz, tem um convidado aqui de Maceió. Aí ela olha assim pro lado e diz, Maceió? Aí eu brinquei, aí não, Maceió, com I e acento. Ela, muito bem, bonita a cidade e tal, já fui lá. E aí foi quando ela disse, e aí, o que você está fazendo aqui, em Bebedouro, em Maceió, vai trocar praia por aqui? Eu digo, não, pelo contrário, a gente está aqui também. Aí expliquei a história toda, né, da esposa e tal. E perguntei, mas o BNI existe lá no Nordeste ali, né, Pernambuco e tal, lá? Existe, há tempo. Não em Maceió. Né? E eu perguntei, e Maceió? E Alagoas? Ela, eu acho que não. E aí foi quando você trouxe essa missão de eu vou colocar essa coisa para andar. Exato. E aí fez acontecer. Me candidatei, né? Pedi o auxílio dela, era a pessoa, obviamente, Sim. né, de maior conexão ali para esse nicho. Ela me fez uma ponte ali com alguns outros diretores executivos aqui
né, do Nordeste, e eles me conectaram com o setor de afiliação de diretor executivo do BNI, né? Passei 6 meses em teste, aproximadamente. Teste DISC, teste liderança, teste disso, teste daquilo. Quando depois de um tempo bom, né, fui aprovado. Aí agora está fazendo história aqui no estado, com mais de 144 membros, várias equipes em formação e transformando aí muitas vidas. Agora vamos trazer um pouquinho daquilo que ninguém mostra e do que acontece nos bastidores aí dessa liderança executiva, que ninguém está vendo. Qual o maior desafio de ser diretor executivo BNI em 2 estados? De uma forma bem breve, assim, para impactar quem está do outro lado. Boa. Mari, para mim. É muito interessante que nós que aprendemos, né, que estamos lá em cima, nós aprendemos que o BNI no BNI nós não tratamos com empresas, né? E eu costumo transparecer, né, e demonstrar isso para os membros mesmo. Nós lidamos ali com CPFs mesmo, né? Não adianta a gente trazer qualquer tipo de método, qualquer ensinamento, se a pessoa não está bem. Então, o princípio ali do Giver's Gain, junto com a atitude positiva, elas diferenciam realmente a pessoa, né? Por mais que nós estejamos passando por problemas, né? Tenhamos problema em casa, na empresa, enfim. Primeiro porque é um local que nós conseguimos trocar essa ideia. É o empresário igual a mim, né? Ele está sentindo a mesma dor que eu, então eu tenho condição de trocar uma ideia da minha dificuldade, da minha dor com o meu colega, né? E o ponto 2 ali nós somos acolhidos, né? Sim. O método, ele disse que nós não precisamos somente aprender a fazer network, mas também acompanhar e realmente a conduzir aqueles membros que não estejam ainda, não em performance de negócios, né? Mas em performance pessoal, né? Então, o grande desafio da gente realmente é o tratamento com as pessoas, né? É saber lidar com as pessoas, acompanhar o momento das pessoas e, aos poucos, mostrar que o método consegue nos ajudar a ultrapassar algumas, né? Devidas montanhas ou pedras do meio do caminho empresarial. Isso sempre tem, né? E não Agora, vai ter, sempre. Vamos de um bate-bola. Eu chuto, você mata a bola nos peitos e devolve pra mim, viu? Pode pensar muito não, se pensar dá errado. Bora molhar a palavra. Aí. Tintim, fala aí, Beni. Fala aí, Beni. Vamos molhar a palavra, porque agora promete, viu? Vamos sem lá. Pensar muito. Vamos lá. Quero uma coisa bem sucinta. O que as pessoas não veem nos bastidores dessa função? Elas acham que é só coordenar, mas não é só coordenar. Alguns dizem, você só faz BNI, é bem diferente de só fazer BNI, né? O maior desafio? O maior desafio, conseguir internalizar na cabeça das pessoas que, além do direito, né, que já era minha formação, network é um departamento das nossas empresas e faz muita diferença. Maior alegria? Realização pessoal. Maior medo? Frustração com projetos. A vulnerabilidade do diretor executivo Madson Delgado. Vulnerabilidade. Nossa vulnerabilidade. Sua. Minha vulnerabilidade. Bora, tá verificar contando. Que a coisa não está indo pelo trilho certo. Isso aí. Sobre futuro. Futuro. Eu almejo um futuro grande para Alagoas, grande para Sergipe, né? E também um futuro pessoal, no desenvolvimento pessoal, gigante. Ambição. Ambição. Ser mais ambicioso. Arrependimento. De não ter feito determinadas situações no curso da vida. Cite uma. Cita uma. Aventuras. Não me deixei permitir. Né? Se sente muito... Eu observo que você tem um perfil bem metódico. Todos dizem isso. Gosta das coisas diretamente no controle da situação, e a nossa vida é uma aventura muito louca, né? A gente vive aí tentando equilibrar esses pratos. E no mundo do empreendedorismo, você sabe que as coisas dependem de uma série de fatores, né? Desde o mercado mundial, a situação econômica do país, ao ritmo de negócio, a depender do tipo de negócio. Exato. E qual o maior desafio que você vê dentro do BNI, diante de segmentos profissionais tão diversos? Exato. É justamente essa gama de incógnitas que o empresário tem que absorver, né? Do maior ao menor,
todos nós sofremos na ponta. Todos nós sofremos na ponta, né? Então, a ideia é que nós tenhamos um ambiente de acolhimento, um ambiente de comunidade mesmo, né? De pertencimento dentro das equipes. E ali não existe a Mari, não existe o Madison, existe a equipe, né? E a equipe sendo forte, com certeza os membros são fortes, né? Meu desejo é que eles sintam isso no sangue. Legado. Deixar realmente o nome, não só do Madison, mas da família e dos projetos que deram certo e de que não deram certo também. Perdoe a pergunta, mas estamos diretas. Claro. O seu pai ainda está aqui conosco? Sim, sim. O que você diria para ele, né? Se ele soubesse que você ia chegar aqui, depois de tantas coisas, depois daquele garoto que quebrou o computador. Quebrou o computador, pá. O que você gostaria de dizer para ele? Agradecer, gratidão, né? Gratidão pelas palavras que ele colocou à época, né? Eu costumo dizer que meu pai foi um pouco da minha infância ausente devido à separação com minha mãe, mas isso não tem qualquer influência, vamos dizer assim, no que eu estou falando. E isso foi um dos meios de eu aprender, né? Por mais que a figura paterna e materna também, né? Minha mãe trabalhava, meu pai, né, estava em outro estado, mas isso me fez aprender na prática realmente como você ser bom, né? Por mais do ambiente que nós vivamos, dos locais que nós passamos, mas se você tem uma mente boa, se você tem visão, se você tem foco, né? Eu acho que você consegue exprimir de pessoas boas as partes boas, né? E se completar do que você precisa. Então, gratidão a ele e a ela também, né? Meu pai e minha mãe são pessoas... Muito bem. Agora vamos lá. O nome da sua filha? Helena. Exato. Deixa aqui um recado para Helena ela tá com quantos anos agora? 1 ano e 9 meses. Pronto. Da Helena de 25 anos adiante. Eita, meu Deus. Eu já perguntei a ela, tá? Já perguntei a ela, papai quer ser o quê? Aí ela ficou assim. Aí quer ser advogada e a mamãe é médica. Você advogada ou médica? Você sabe que uma vez no YouTube, nunca mais você vai sair da rede. Nunca mais tá lá. Então vai ficar guardado aí, viu, papai? Ela vai ver. Exato. O recado que você quer, o conselho que você quer dar para ela. Papai, nunca desista dos seus sonhos, tá? O papai e a mamãe com certeza vão estar aí para lhe apoiar, lhe ensinar, lhe corrigir, né? Mas sempre querendo o seu bem e o seu crescimento. Então, seja como advogada, seja como médica, seja como o que você imaginar, né? Seja a pessoa que venha para o mundo com a sua missão bem executada. Um cheiro do papai daqui a 25 anos, Mari? 25 anos. Olha cheiro do papai. Da mamãe também. E aí, e se você pudesse voltar ao seu primeiro dia como empreendedor? O que você diria para si mesmo? Mari, eu costumo dizer, eu agradeço a Deus todo dia, sabe? Né? No Beni ou em qualquer outro local, a gente não fala de região, mas todos nós temos que ter um ser maior para acreditar, para crer, né? Eu sou evangélico de formação, né? Minha família é evangélica. Confesso que não sou tão praticante, né? Sou um pecador igual a todos nós. Mas, enfim, acredito demais em Deus. Todos os dias eu agradeço no acordar e no anoitecer, porque eu sempre fiz o que realmente quis, né? E eu estava até falando ali com o pessoal mais abaixo, né? A gente tem um ditado aqui no Nordeste que um cavalo selado ele não passa 2 vezes na sua frente, né? E eu sempre fui adepto a essa ideia. A minha ideia ou o meu querer, eu nunca deixei passar, né? Então, o que eu realmente poderia falar para o Madison de 15 anos, 20 anos atrás, seja ainda mais ousado e mais intenso, né? Porque às vezes a gente, por medo, receio de que a coisa não dê certo, nós travamos, né? Em alguns locais, em alguns momentos, e aí eu transporto essa mensagem aqui para todos os empreendedores. O cavalo selado não vai passar 2 vezes nas portas de vocês, né? Muito bem. Nunca deixem a oportunidade passar à frente. Nunca deixem uma referência passar à sua frente e esfriar, né? Dentro do BNI, vários cavalos selados vão passar à nossa frente.
Se nós soubermos aproveitar, a gente vai voar voos em locais que nós nunca imaginamos. Eu dou uma referência aqui, eu recebi contato, para você ter ideia, Mari. Dois contatos. De 2 empresários da China, um diretor executivo em Hong Kong e Macau, e outro também membro ali em Shenzhen, a cidade mais tecnológica do mundo, para fazer parceria via BNI. Olha aí. E eu lhe pergunto, quando é que o Madison, de Maceió, Alagoas, estaria fazendo conexão com a China, que é um dos países, né, que eu já conectei, hoje, nos dias atuais? Quando e como, né? Então, observem a potência, a força que esse método tem. Nós hoje estamos dentro de uma multinacional, né? Carregar um PIN desse, carregar um broche desse, é carregar muito valor no mundo, né? Em qualquer local do mundo que nós estejamos hoje, nós não vamos ficar a sós. Então já fica aí o convite para você que ainda não conhece o BNI estar presente em uma de nossas reuniões. Exato. Dentro de algum dos nossos grupos, que hoje já são 3, com expectativas de crescimento considerável aí futuramente. Exato. E, Dr. Madison, muito obrigada pela sua partilha aqui nesse momento, nesse bate-papo muito gostoso. Opa. Aqui no Fala aí BNI. E avisa os telespectadores onde é que eles conseguem te achar. Perfeito. Bom, tá aqui um exemplo, né? Eu passei, chamei a mensagem para um Madison de 15 anos atrás, né? Permita-se, né? Seja, faça. Quem era travado para o meio público, para o meio social, né? E o BNI me destravou realmente nesse segmento. Então, o recado que eu dou para vocês, empresários que querem conhecer como fazer network, como levar as empresas de vocês para outros ambientes, né? E como entender com método, sem aquela sanca de, né, vender, de etc. Um ambiente bem parceiro, um ambiente bem leve. Vocês que querem conhecer um método totalmente diferente de outros que já passaram por aqui, estejam em uma das equipes do BNI, podem seguir lá no meu Instagram, @MadisonDelgado. O Instagram aqui de Alagoas, que tem todas as equipes também, @BNI Alagoas. E Sergipe, nós somos diretor executivo lá também, @BNI Sergipe. Vocês vão ver as equipes que já estão em funcionamento. Hoje são 3, com mais 3 em formação aqui em Alagoas. Lá em Sergipe são 6, com mais 3 também em formação, né? Somos no total aí 350 membros aproximadamente, né? Entre Alagoas e Sergipe. E isso mostra a força que em Alagoas e Sergipe tem e que no mundo também existe. 350 mil membros no mundo, Mari. Então, não é pouca gente. É muita né? coisa, é muita oportunidade, né? Para deixar passar. Muito cavalo selado passando na frente e ninguém pega. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse episódio ou lembrou de alguém que precisa ouvir essa conversa, compartilhe com ele esse vídeo. Se vocês também têm uma história de transformação aqui dentro do BNI, fale com a gente, porque quem sabe você estará aqui como meu convidado, uma conversa muito rica e cheia de insights. Até o próximo episódio. Fala aí, BNI.